do procedimento aqui, a professora Kaline Coutinho vai falar um pouco da gente sobre modelagem molecular, cálculos quânticos, a simulação computacional. Quando estiver na hora de parar, você me avisa. Bom dia então a todos. Eu sou do Instituto de Física aqui da USP, trabalho então na área de modelagem molecular, dentro de um grupo de biofísica e dentro de um grupo também só da parte de modelagem. A ideia que eu vou falar aqui é começando da molécula isoladamente, da molécula simples e indo até sistemas mais complexos, embebidos em ambientes densos, como, por exemplo, uma lipoproteína, uma bicamada. Não quer dizer que eu particularmente faça essas simulações, mas eu vou mostrar para vocês como é que é o processo inteiro, de que informações importantes nós temos que ter e o que a gente pode ter e interpretar dessas simulações. A ideia então é essa, é partir de um sistema simples e ir para um sistema mais complexo, que pode ser desde uma solução aquosa ou até mesmo um ambiente biológico. Aqui então a minha apresentação, eu vou ter 3 aulas nesse mini curso. A primeira aula então eu vou falar sobre introdução, um pouco da utilização de mecânica quântica para obter as propriedades das moléculas e um pouco da parte de propriedade, né, o que a gente pode obter, e mecânica estatística. A segunda aula eu vou falar um pouco mais sobre técnica de simulação, propriamente dita, dinâmica molecular e método Monte Carlo. E na última eu vou mostrar para vocês alguns resultados que eu tenho então do meu trabalho, né? A parte de modelagem, é interessante a gente ficar em mente que ela pode ter desde a parte de propriedades de um determinado material. Então a gente pode estudar a composição, a estrutura, propriedades elétricas, magnéticas, toda a parte de espectroscopia. A gente pode também tentar entender um fenômeno, fazer cálculos para isso, como seria o caso da interação da luz com a matéria, então toda a parte de espectro eletrônico. A gente pode também tentar entender processos coletivos, como hidrofobicidade, um processo reativo, e também utilizando essas informações quanto à propriedade e quanto ao fenômeno em si, nós podemos tentar entrar numa fase que seria mais de desenvolvimento tecnológico para projetar novos materiais. Então, essa área de desenvolvimento de novos materiais, ela é bastante desenvolvida nessa parte de sólidos, semicondutores e outros dispositivos ópticos e eletrônicos, mas é uma área assim bastante promissora para a parte de cosmético, a parte de fármacos e tudo mais. Só que nessa situação nós vamos encarar maiores desafios, tá certo? E eu vou falar para vocês por que os desafios são maiores na hora que a gente entra na parte biológica. Então, com a parte de teoria, o que nós vamos utilizar na base é a parte de mecânica quântica, porque é com a mecânica quântica que nós vamos compreender as interações entre as moléculas, de forma que a gente fala de primeiros princípios. Significa que só usando conceitos físicos nós vamos conseguir entender, sem ter que botar nenhum parâmetro, nenhum número adicional e nenhuma informação experimental. Por outro lado, existem muitas limitações com a mecânica quântica. Por quê? Hoje em dia, se a gente pegar o estado da arte, que significa que é o melhor nível de cálculo que nós podemos fazer e, portanto, a maior capacidade de predição, significa que nós estamos limitados a cerca de dezenas, chegando a poucas centenas de átomos. Aí vocês veem que, para estudar sistemas biológicos, aí começa a ficar complicado, porque aqui nesse último slide, a gente viu que os ácidos graxos são todos enormes, e aí começa a colocar isso, eles agregados, eles com lipoproteínas, e aí mecânica quântica já não dá mais, tá certo? Então, se a gente quiser ter certos compromissos com as aproximações que nós temos, que são cálculos muito bons, que são cálculos de primeiros princípios também, mas não chega assim a uma melhor capacidade de predição, nós estamos ali em 2 até 3 centenas de átomos. E depois, é claro, se a gente quiser ir para milhares, aí nós temos que ter compromissos. Nesse caso, nós vamos entrar nos métodos quânticos semi-empíricos.
O que é que isso vai querer dizer? É que vários cálculos, várias integrais que nós temos que calcular, nós não vamos calcular e vamos usar números que vão vir ou de experimentos ou de cálculos anteriores com moléculas menores. De tal forma que o cálculo continua vindo dos primeiros princípios físicos, mas agora já existe um conjunto de parâmetros que vai simplificar aquele cálculo. Bem, dado essa limitação computacional referente ao número de átomos que nós podemos tratar, nós também podemos tratar um outro tipo de abordagem, que seria a mecânica clássica. A mecânica clássica é essa que a gente aprende no segundo grau. As equações de Newton, são bolinhas caindo, pêndulo se mexendo. Aquelas equações são muito fáceis da gente calcular, tá certo? Então, ela é simples. O problema de usar essa mecânica clássica é que a gente não tem uma fórmula, uma expressão para dizer como que uma molécula interage com a outra. Tá certo? Então, por quê? Porque essa expressão vem da mecânica quântica. Então, o que a gente faz, na verdade? A gente tem o conhecimento da mecânica quântica, a gente faz equações aproximadas para tratar ela com a mecânica newtoniana, que é a mecânica clássica, e a partir daí a gente tenta tirar informações fenomenológicas. Então, nessa parte que a gente vai usar a mecânica clássica, a gente vai deixar de ter só informações de primeiros princípios, vai ter agora informações qualitativas, e aí a gente vai agora tentar tratar sistemas muito maiores, porque as equações são muito mais fáceis. Por outro lado, temos que sempre estar em mente que aquilo ali é uma análise qualitativa, não é 100% correto, porque se a informação qualitativa colocada não for correta, então o resultado não sai correto. Então, aqui nessa leva de mecânica clássica, entram todas as simulações computacionais, com dinâmica molecular e Monte Carlo. Nesse caso, nós já podemos ir para sistemas bem maiores, com várias centenas de milhares de átomos aqui. Então, é com esse nível de cálculo que hoje se fazem estudos, por exemplo, de transporte de íons em bicamadas. Então, a gente vê se um canal pode ser aberto para passar o íon, se o íon vai com a água, se não vai. A gente pode fazer a interação entre a proteína, tentar entender, por exemplo, o processo enzimático, lá o que está se passando, todo o processo, com essa parte de simulação computacional. Mas é sempre importante estar em mente isso, que são situações aproximadas. Então, dependendo de como foi feito, pode estar correto ou pode estar errado. E na situação, que é uma situação mista, que a gente fala que são os métodos híbridos, nós vamos misturar informações, cálculos com mecânica quântica, cálculos com mecânica molecular ou mecânica clássica, e aí, nesse caso, nós vamos ter situações importantes, como é o caso de estudar o processo reativo dentro de uma enzima. Então, o que nós vamos ter é que uma parte do sistema nós vamos fazer cálculos sofisticados com mecânica quântica, outra parte nós vamos fazer cálculos mais simples com mecânica molecular, e aí, portanto, vamos tentar tirar a interpretação. É claro que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui não existe ainda, assim, como a gente fala, procedimentos inteiramente fechados. Olha, você faz assim, como é no caso de uma rota de síntese. Você tem um protocolo, você segue o protocolo e você chega no resultado. Aqui, para cada sistema, para cada processo, para cada fenômeno estudado, você tem que tentar desenvolver qual é a forma mais precisa de alcançar o resultado, tá certo? Então, você precisa ter bastante resultado experimental para confrontar etapa por etapa e ver se o seu modelo está respondendo adequadamente. Então, dada essa perspectiva que está aí, a ideia, então, portanto, depois de fazer uma simulação computacional, uma modelagem, é completar informações experimentais que estejam faltando, porque nesse caso nós vamos ver o comportamento microscópico, o átomo, a molécula, o que está se passando. Então, muitas vezes, o resultado experimental vem de um conjunto de coisas que está acontecendo lá dentro e você tira hipóteses, mas você não consegue de fato saber. Então, aqui a gente vai acompanhar molécula por molécula o que está se passando. Então, a gente pode complementar o resultado experimental. A gente pode entender de forma qualitativa qual é a parte mais importante, o que está dominando, o que está ocorrendo, e a gente pode também tentar prever, uma vez que a gente sabe a parte qualitativa, certo? Mas sempre é importante a gente levar aquele pé atrás e pensar que aqui dentro tem muita aproximação. Então é importante que a pessoa que esteja fazendo o cálculo seja especialista e saiba o quanto ela pode confiar em cada etapa do processo da modelagem.
Bem, a ideia, portanto, é que toda a matéria é feita de átomos e moléculas, então a priori a gente pode modelar quase tudo, né? Mas que, para o estudo teórico, qualquer pequena quantidade de miligramas experimental que tem lá, microgramas, a gente vai estar tratando com 10 a 23 moléculas. Então é impossível a gente fazer cálculo com tanta molécula assim, a gente vai ter que sempre fazer aproximação de que uma parte do sistema vai representar o todo. E aí, é claro, que a gente vai entrar então nos primeiros modelos e simplificações. Então, na parte da modelagem, é muito cotidiano a gente sempre separar o que a gente vai estudar. Se é sólido, se é gás, se é sólido ou se é líquido, tá certo? Por que essa separação? Porque aqui nós vamos ter aproximações diferentes, então a abordagem teórica vai ser diferente em cada um desses sistemas. No caso do gás, ele é uma área muito forte da física, que é a física atômica e molecular, onde nós vamos estudar as moléculas de forma isolada, tá certo? Então, nessa área vai estar toda a interação com a astrofísica, tá certo? Então, tudo que vem, como é que eu sei que a estrela, não sei das quantas, é composta pelo gás tal e tal e tal? Ah, eu sei que no cometa passou e tem um aminoácido lá. Como é que ele sabe disso? Através da parte de espectroscopia e dos cálculos que vão mostrar para a gente que a assinatura daquela molécula é a assinatura medida experimentalmente. Então, nessa área, a capacidade de predição realmente é muito forte, porque nós estamos tratando moléculazinhas separadas, só ela, mais nada. Depois nós temos a parte de estado sólido, que vai lidar aqui não só com sólidos cristalinos, mas com sólidos amorfos, e toda essa parte de tecnologia de semicondutores. E por último vem essa parte de líquidos, que a gente pode não dizer que só são líquidos, mas materiais densos, tá certo? Que vai entrar, portanto, a parte de biofísica e fisicoquímica. Eu posso dizer que não só líquidos, mas qualquer material denso e não ordenado, que pode ser as membranas, as macromoléculas e outros ambientes. Então, para cada uma dessas etapas que a gente vai estudar, a gente vai cair numa certa condições de aproximações diferentes. Então, a primeira delas, que é o estado gasoso, que eu falei para vocês, a maior característica é que é um sistema de baixa densidade. Então, para qualquer molécula que a gente pegue aqui, e se a gente tentar acompanhar essa molécula, a gente vai ver que elas basicamente vão se comportar num movimento retilíneo uniforme, como se elas estivessem sozinhas em todo o universo. É claro que eventualmente elas vão colidir, vão interagir com outra, mas isso é um fenômeno muito raro. Então, se a gente quer compreender a propriedade do gás, a gente vai estudar a molécula isolada. E a técnica para usar e entender essa molécula isolada vai ser, portanto, a mecânica quântica. Tá? Então, para estudar a mecânica quântica, a gente tem que a mecânica quântica ela foi desenvolvida no início da década de 30, 1930. Então, se vocês olham aí, a gente tem menos de 100 anos onde esses conceitos estão sólidos e a gente sabe, portanto, que os elétrons e os prótons não se comportam com a mecânica clássica. E elas vão se comportar basicamente com a equação de Schrödinger, que é que está aqui. Então, essa equação aqui, para quem não é físico, ela é muito estranha, porque é uma equação com 4 letras, 2 repetidas, né? E a gente fala, como é que 4 letras, 2 repetidas, pode tirar qualquer coisa. Então, essa equação, para não mostrar para vocês uma equação aqui que vai um slide inteirinho, cheio de operação matemática muito chata, a gente simplifica. O que tudo esse H aqui quer representar? Ela quer representar as interações entre as partículas. Então, aí está envolvendo a energia cinética do elétron, a energia cinética do próton. Está também representando a interação atrativa entre os elétrons e os prótons. Repulsiva entre prótons e prótons, atrativa, repulsiva entre elétrons e elétrons. Então, nesse Hzinho aqui, está representado tudo que é tipo de interação que está lá dentro do nosso sistema. O que representa esse psi aqui? Ele representa uma função que vai dizer para a gente quais são as regiões mais prováveis daquelas partículas estarem. Tá certo? Então, no caso de uma bola de sinuca, uma bola de ping-pong, se eu coloco ela aqui em cima da mesa, vocês todos olham e falam, ela está nesta posição. Mas na hora que eu coloco um elétron e digo, ó, aqui, como é que vocês vão saber que ele está aqui? Vocês têm que olhar. Na hora que olham, o fóton do olho tem que bater, tem que voltar. Mas o fóton é quase do mesmo tamanho do elétron. Na hora que ele bate, tirou o elétron do lugar. Tá certo? Então a gente não consegue mais dizer o elétron está aqui, o elétron está aqui, o próton está aqui.
existe uma probabilidade dele estar ali numa região, justamente porque o processo de medida ele interfere na posição. Então agora a gente vai tratar, que é o que a gente chama da função de onda. É a probabilidade das partículas estarem por ali, mas não está necessariamente naquela posição fixa. Então todo esse psi representa tudo isso, que seria a distribuição, aonde que essas partículas estão. Aqui vai representar para a gente todo o conjunto de energias, que vai dizer para a gente, olha, se a molécula estiver no estado melhor que ela tiver, ou seja, mais simples, os elétrons estiverem todos acomodados, a gente tem a molécula no estado fundamental. Mas aí saiu e falou, olha, mas tem a radiação eletromagnética. Na hora que chega a energia, eu posso fazer uma excitação eletrônica. O elétron foi para um nível mais alto. Então, eu sei os níveis, eu sei o quanto que ela absorve de energia para se excitar. Ela rotaciona, ela vibra. Então, tem várias situações onde eu posso excitar a molécula. Então, essas energias, ela vai dar para a gente todo o conjunto de espectros que a gente vai ter no nosso sistema, tá certo? Então, vocês veem que isso daqui, na prática, o que é que ela vai dizer para a gente? Ela vai dizer para a gente qual é a conformação que os átomos preferem estar, portanto, a geometria, e o quanto que isso é estável ou não, dado que vai interagir com várias coisas, tá certo? Então, essa informação vai dar para a gente a estrutura eletrônica. Vai dizer, no caso, por exemplo, do peróxido, tem aquele eletrozinho, onde que tem a maior parte daquele elétron? Será que ele está delocalizado em todo canto? Será que ele está mais perto do oxigênio? Mas aqui, nessa direção aqui? Então, com essa parte quântica, a gente vai ter uma visão microscópica do que está passando com a molécula. Agora, infelizmente, nem tudo são flores. A gente só resolve exatamente para duas partículas. Significa que na tabela periódica, átomo de hidrogênio, um próton e um elétron. Aí você fala, mas aí é demais. E o resto? O resto simplesmente não dá. Não se consegue resolver a equação de Schrödinger de forma exata. Tem que começar a fazer aproximações. Então, como é a arte da física e da matemática, o que não dá para fazer exato a gente vai aproximar. Então, eu vou falar para vocês quais são as principais aproximações que a gente lida com a mecânica quântica para poder resolver essa equação. Então, a primeira, que é isso que está aqui. Peraí, os pesquisadores da área de física atômica molecular e química quântica, tá certo? Tentam resolver essa equação de forma aproximada, tentando buscar, portanto, se aproximar o melhor que a gente pode da solução exata, mas é aproximação. E aí, a primeira aproximação, que é a aproximação de Oppenheim. Essa aproximação ela vai dizer para a gente o seguinte, olha, os elétrons e os prótons, eles se movimentam em escalas de energia diferentes. Eu poderia pensar o seguinte, o próton ele é muito pesado, uma massa grande, então ele se movimenta lentamente. O elétron é muito levinho, se movimenta rapidamente. Então essa seria a ideia da gente pensar que os elétrons e prótons eles estão em escalas de movimento diferentes. Então já que é assim, qual é a primeira proposta que seria essa aproximação de Oppenheim? O que nós vamos fazer é o seguinte, fixar uma geometria, ou seja, eu digo quais são as coordenadas cartesianas de todos os núcleos dos carbonos, dos hidrogênios, de todos os átomos daquela minha molécula. Uma vez sabendo disso, aí agora eu vou resolver a equação de Schrödinger só para a parte dos elétrons. Então, nessa interação, vai estar a interação elétron-núcleo, porque o núcleo está lá, os elétrons vão interagir, mas não está, por exemplo, a energia cinética dos núcleos, porque está parado. A repulsão núcleo-núcleo também é uma quantidade fixa, porque eles estão parados. E aí a gente vai tratar só interação elétron-elétron e interação elétron-núcleo. Uma vez feito isso, eu consigo saber quais são os orbitais moleculares onde eu vou ter maior densidade dos elétrons. E aí, se eu conheço isso, o que pode acontecer? Eu posso agora calcular a força que os elétrons ali, aquelas interações dos núcleos, estão fazendo nos núcleos. Se eu sei a força, eu posso mexer os átomos nessa direção da força. E aí eu posso calcular a parte eletrônica novamente. Então, com a aproximação de Oppenheim, dado uma geometria, eu posso obter a estrutura eletrônica. Mas, tendo a estrutura eletrônica, eu posso mexer os núcleos. E aí, com isso, eu faço um processo que a gente chama processo de otimização de geometria, que seria encontrar qual é a conformação mais estável para aquela molécula. Bem, quando eu estiver pensando na molécula de astrofísica, aquela que está lá no estrela, na temperatura super baixa, a geometria de fato vai ser a geometria mais estável. Mas e quando eu estiver pensando numa molécula biológica?
Não é necessariamente. Então, procurar geometria mais estável não tem muito sentido do ponto de vista biológico. Por quê? Porque, em geral, uma proteína ela está numa conformação que vai desenvolver aquela função dela, que não é necessariamente a de mais baixa energia. Tá certo? Então, do ponto de vista biológico, a gente começa a ver que os conceitos de mecânica quântica, que é procurar a geometria mais estável, a estrutura eletrônica mais provável, esse conceito já não se aplica também a essa parte biológica. Mas, no entanto, é uma ferramenta que nós podemos utilizar. Então, essa aproximação de Oppenheimer é a primeira coisa. Segunda coisa, que é o seguinte, para construir aquela função de onda que eu falei para vocês, a gente usa uma aproximação que chama LCAO, que é uma combinação linear de orbitais atômicos. O que isso quer dizer? A gente não sabe resolver exatamente o átomo de hidrogênio, a gente sabe qual é a função de onda de um orbital 1s, 2s, 2p e assim por diante. Então, o que eu vou dizer agora? Que cada orbital de uma molécula bastante complicada, eu vou partir dos orbitais atômicos que nós conhecemos e, no fundo, o orbital molecular é uma combinação desses orbitais atômicos. Então, a gente vai resolver a equação de Schrödinger e encontrar a estrutura de mais baixa energia justamente para representar bem. Então, na hora que eu tenho uma molécula, essa molécula daqui é uma ortobetaína, é uma molécula que é bastante sensível à cor dela, quando eu boto num ambiente diferente, ela muda totalmente. Eu estou aqui representando um orbital do tipo N, a gente vê aqui que aqui tem um oxigênio, então eu tenho orbitais aqui bastante grandes, mostrando que a densidade do elétron prioritariamente está aqui. E aqui eu tenho um orbital do tipo π estrela, que seria um orbital virtual, onde ele está delocalizado em cima do anel, nos planos acima e abaixo do anel. Então, quando eu falo que essa molécula, a cor dela vai ser predominantemente devido à excitação N π estrela, eu estou falando para vocês que existe uma transferência de carga entre o oxigênio para o anel. Tá certo? Então, eu consigo entender o fenômeno. Aí a gente fala assim, mas se eu boto essa molécula em acetona, ela é verde. Se eu coloco essa molécula em outro solvente, ela é amarela. Então, como é que explica isso? Então, através de cálculos, a gente consegue perceber que esse plano entre esse anel e esse anel, ele vai mudando dependendo do ambiente que ela está. Então, na hora que eu mudo, a energia desse orbital e desse orbital muda. E aí, portanto, a radiação que ela absorve tem cor diferente. E aí o que a gente vê tem cor diferente. Tá certo? Então a gente consegue entender qual é o fenômeno que está ocorrendo por trás, sabendo a estrutura eletrônica desse tipo de sistema. Bem, a aproximação seguinte, que é uma das mais usadas também, é a aproximação de Hartree-Fock. O que a aproximação de Hartree-Fock vai dizer para a gente? É que na prática, calcular a interação de todos os elétrons com todos os elétrons, do ponto de vista matemático, é muito complicado. Então, o que a gente vai fazer agora? Quando a gente resolve a equação de Schrödinger, ao invés de ter uma equação de n elétrons, eu tenho n equações de um elétron. E esse um elétron vai fazer o quê? Ele vai interagir com o campo médio dos outros elétrons. Tá certo? Então, o que a gente começa? A gente começa no cálculo quântico dizendo, olha, os orbitais atômicos são esses que eu já sei que são dos hidrogenoides. Aí eu boto os elétrons lá. E aí quando eu vou fazer o cálculo do elétron 1, eu faço ele interagir com aquela distribuição de orbitais. Elétron 2, aquela. Elétron 3, aquela. E aí no final eu chego numa função de onda, uma para cada elétron, que é diferente da função de onda dos orbitais que eu botei inicialmente. Interajo tudo isso, pego esses novos orbitais, coloco lá dentro de novo e faço isso. Pego o resultado, coloco lá dentro de novo e faço isso. Então isso é uma forma de resolver que a gente chama de uma forma autoconsistente. Eu começo com a função de onda e eu vou acabar com a função de onda final. Só que no final, todos os elétrons vão estar interagindo com todos os elétrons de forma em campo médio. Então, isso daqui é uma aproximação boa, facilita os nossos cálculos, porém, a gente perde um pouquinho da energia. Que pouquinho é esse? É o que a gente chama de correlação eletrônica. É aquela ideia assim, alguém já tentou ir para o cinema com uma pessoa? É super fácil. Você liga e fala, qual é o filme que você quer? Tal, qual é o horário? Qual é o shopping? Resolvido. Tenta ir para o cinema com 20 pessoas. Você liga para uma das opções, liga para a segunda das opções, a terceira já vai dar opções que não deu nem na uma nem na duas. Aí o que você faz? Volta para ligar para um e para dois de novo, aí você fica 3 dias lá ligando, porque cada vez que liga e combina com 3 ou 4, o quinto e o sexto já não combinou. Isso é a correlação eletrônica, tá certo?
Se você chega e fala, quem está afim de ir para o cinema tal, no cinema tal, isso é uma coisa. Agora, tenta fazer com que todo mundo concorde, é diferente. Então, essa que é a ideia da correlação eletrônica, é quando um elétron sabe que o outro está ali, o outro está ali, o outro está ali, o outro quer ir para outro canto. Essa energia é uma parte muito complicada e muito difícil. E, felizmente ou infelizmente, boa parte dos fenômenos não são sensíveis a elas, mas alguns poucos fenômenos importantes são. Então, dependendo do fenômeno que a gente queira estudar, a gente tem que se preocupar ou não com essa ideia da correlação eletrônica, tá certo? Então, a aproximação de Hartree-Fock é mais simples, mas existem cálculos que a gente chama cálculos pós-Hartree-Fock, que são muito mais complicados, com perturbação, interação de clusters e tudo mais, que vão dar essa informação para a gente, tá certo? Então, em algumas situações, essa energia pode ser importante, outras não, vai depender, portanto, do fenômeno. Bem, e aí, portanto, baseado nessas três principais aproximações, Bohr-Oppenheim, que separa o movimento eletronúcleo, combinação dos orbitais atômicos para transformar nos orbitais moleculares, e Hartree-Fock, que seria a perda da correlação eletrônica, a gente consegue fazer cálculo quântico hoje em dia com certa trivialidade. Existem vários programas prontos, você tem que saber o quê? Número 1, a geometria da molécula de ponto de partida. Então eu preciso dizer qual é a molécula, onde é que estão os átomos, quem liga com quem, como é que é. Número 2, que tipo de conjunto de funções base eu vou partir? Porque eu posso optar em não colocar orbitais do tipo F, do tipo D, porque são muito longe do que eu quero ver, tá certo? Mas eu tenho que fazer opções. E escolha do método, porque eu posso escolher Hartree-Fock, mas eu posso escolher outros métodos que são similares à aproximação de Hartree-Fock e que podem dar informação melhor ou pior, dependendo do que você vai fazer. Então, sabendo essas três coisas, geometria, conjunto de funções base e escolha do método, você faz um cálculo quântico. Esses cálculos podem demorar de segundos, apertou no computador, já saiu a resposta, ou pode demorar dias ou meses. Depende do que você quer calcular, com que nível de precisão você quer calcular, tá bom? Então, se eu quiser otimizar a geometria de uma proteína que tenha na ordem de 80 mil átomos, certamente seria coisa para 1 mês e meio de tempo de processamento, dependendo do seu computador, dependendo da sua aproximação. Se eu quero saber uma molécula relativamente pequena, isso pode demorar 3 minutos. Então, o que se quer estudar, com que nível de precisão, depende muito, né, quanto tempo você vai levar para fazer isso. Bem, feito isso, o que se tem? Toda a parte de propriedade estrutural, tá certo? A gente pode ver estabilidade de geometria, estado de transição, processos reativos. A gente pode ver as propriedades tanto eletrônicas, magnéticas, elétricas, pode ver toda a parte de espectroscopia vibracional, eletrônica, rotacional e, portanto, para alguns físicos mais pedantes, pode ver tudo, tá certo? Tudo, desde que tenha um operador que vai definir o que você quer, certo? Então já ocorreu muitas vezes quando a gente está dando um seminário, o experimental perguntar, mas essa molécula daí, ela é tóxica? Aí você fala, mas qual é o operador de toxicidade? Isso não dá para ver, não dá. Se ela é tóxica ou não, isso é outra coisa, tá certo? Não é informação inerente da molécula. Mas tudo bem. Então, mecânica quântica eu diria que pode dar muita informação. Agora, vamos ver. Bem, portanto, tem algumas limitações. Quais são as limitações? Vocês viram algum termo que define temperatura na equação de Schrödinger? Não tem. Então, não tem efeito de temperatura. Então, para a gente, o cálculo está sendo sempre feito na estrutura de mais baixa energia, ou seja, mais baixa temperatura. E a interação com outras moléculas também não tem, a molécula está isolada. Então, isso daí vai ser uma deficiência dos cálculos que, em geral, vão ser feitos. Aplicações. Existem várias aplicações. Uma das aplicações que é muito utilizada hoje em dia, dessa parte tecnológica, é a parte de projeto e design de fármacos. Tá certo? Então, existe uma metodologia que é conhecida como QSAR, que é uma relação quantitativa entre a parte de estrutura e atividade, que vai ser o seguinte: você vai ter um conjunto de moléculas, então aqui, olha, esse R, R1 aqui, R, ele pode ser substituído por vários grupos. Experimentalmente, essas moléculas vão ser sintetizadas e vão ser medidas na propriedade que se deseja. Ela pode ser uma bactericida, um analgésico, tem a propriedade biológica lá qualquer. E a ideia agora é
a gente pode fazer cálculos quânticos em todo esse conjunto de moléculas e tentar entender agora qual das propriedades inerentes da molécula, como geometria, estrutura eletrônica, ela se relaciona com a atividade biológica. Então eu posso tentar identificar que no final tem esse átomo daqui que, se eu aumentar a densidade de elétron, ela vai ser mais ativa naquela propriedade. Ou se eu reduzir a aromaticidade dos anéis, então eu posso tentar entender qual é a propriedade que eu preciso modificar para ela ser mais ativa ou menos ativa. Então isso aqui é uma linha de pesquisa que em geral tem pouco na física, mas muito na área de farmácia. Tem programas que você compra que tentam, né, fazer um protocolo para você fazer isso, mas requer a utilização de mecânica quântica nesse tipo de estudo. Então, uma pessoa tem que saber o que está fazendo para poder obter um bom resultado. Existem várias análises estatísticas que vão dar o melhor resultado, a confiança do resultado e tudo mais. Então, é uma área bastante promissora no estudo de atividade biológica, a relação de estrutura-atividade. Agora, quando a gente quer melhorar, porque você vai dizer, olha, mas aquela atividade farmacológica, ela está envolvida com um monte de coisa, ela vai interagir com isso, com aquilo, tem muitos processos. Então eu preciso saber se aquela molécula, por exemplo, ela prefere ficar em solução aquosa ou solução não aquosa. Então eu preciso saber outras informações. Tem como colocar as interações com mecânica quântica? Tem. Então tem algumas aproximações que vão recuperar o efeito térmico, tá certo, com mecânica quântica, que na verdade a gente vai levar em conta todas as correções vibracionais, que são as possibilidades de flutuação que a molécula vai ter, de vibração e de distorção que ela vai ter. Então a gente pode recorrer e levar isso em conta no cálculo de mecânica quântica. E uma outra coisa é colocar o efeito do meio. Então eu tenho aqui a minha molécula embebida por um ambiente. Em geral, a forma mais simples de fazer isso é levar em consideração que esse meio aqui é um modelo contínuo polarizado. Então eu vou dar uma constante dielétrica que vai caracterizar esse meio, mas que não vai ter a molécula de água formando a ligação de hidrogênio. Não vai ter certas coisas explícitas. É tudo aproximação de campo médio. Então, com esse tipo de simplificação, a gente pode tentar corrigir o efeito do ambiente, o efeito térmico com mecânica quântica. Bem, então, essa parte de gases, moléculas isoladas, está tudo bem, a gente entra na parte de sólidos. Então, na parte de sólidos, eu representei aqui alguma coisa periódica, cristalina. Então, uma das grandes características é a pequena mobilidade. Se a gente focar em cada átomo, é como se os átomos vizinhos formassem uma barreira de confinamento, e aí os átomos vão poder se mexer muito pouco, de fato. Você tem uma pequena difusão dentro de um sólido, em geral muito pouca. Então, baseado nisso, e baseado no fato de que o sistema sólido também ele pode ser formado assim, ó, de forma periódica, então eu teria uma célula unitária que é replicada em todas as direções, eu também posso simplificar por uma célula unitária ou por um sistema confinado, e eu posso fazer cálculos de mecânica quântica. É claro que esses cálculos de mecânica quântica, eles vão ter características um pouco distintas, como, por exemplo, se eu estiver tratando uma célula que vai se repetir aqui sempre, eu não vou querer tratar os orbitais moleculares como sendo combinações de orbitais atômicos, porque os orbitais atômicos são confinados. A gente vai querer conjunto de ondas planas, significa que eu quero que exista uma periodicidade no meu sistema. Então, em geral, são programas um pouco diferentes, mas a ideia física por trás é a mesma, tá certo? Para se estudar sólidos. E aí, a gente entra na parte dos líquidos ou sistemas biológicos, que ele vai ter grande mobilidade, alta densidade e não é periódico. Então, se eu olho para uma molécula ou uma partícula, certamente a gente vai ver que para ela se mexer, ela tem que ir interagindo com todas as outras. Então eu não posso achatar o sistema de forma isolada. Eu tenho que ter muitas partículas ou muitas moléculas para poder conseguir descrever o sistema, tá certo? E nessa situação, portanto, a gente não pode de forma alguma desprezar as interações com as moléculas do lado, não pode desprezar a parte termodinâmica, que seria condições de temperatura e pressão, e, portanto, eu tenho que tratar muitas moléculas e, para isso, eu preciso de mecânica estatística, tá bom? Então, para usar com mecânica estatística, a ideia agora é como é que eu poderia obter a estrutura de um sistema assim, que se mexe tanto e pode ter tantas possibilidades. Então, a ideia agora é utilizar
mecânica estatística e, portanto, a parte de simulação computacional. Tá? Então, agora, quais são os conceitos por trás de uma simulação computacional? Então, uma das ideias que a gente pode pensar da mecânica estatística é a ideia que o Boltzmann lançou, que é o seguinte: a matéria, como ela é feita de partículas, se eu consigo descrever o movimento de cada partícula e fizer uma média sobre esse movimento, então eu vou ter qual é o comportamento médio do sistema, tá certo? Então, essa ideia é a ideia, digamos, a teoria atomística da matéria, que está lá na parte da energia, no conceito da parte cinética dos gases, que é, eu tenho uma equação que vai descrever o movimento de cada molécula, e depois eu faço uma média sobre o tempo, e aí vou obter, portanto, a característica do meu gás ou do meu sistema. Essa ideia vai falar para a gente o seguinte: que agora eu tenho que ter uma equação de movimento para definir a trajetória de cada partícula. Então, o que é essa equação aqui vai dizer para a gente? É que, para obter a força, porque se a gente quer saber o movimento, a gente quer saber a força que atua em cada partícula e, portanto, vai fazer ela se mexer. Ora, a força ela é dada como sendo uma derivada da energia em relação às posições. Essa energia é a energia de interação. Então, se eu consigo saber como as partículas interagem, eu consigo saber quais são as forças que atuam nas partículas e, portanto, como elas se mexem. Se eu ficar observando a trajetória delas durante um tempo, depois eu faço a média e aí eu obtenho, portanto, a informação do meu sistema. Então, eu fiz um esquemazinho assim, gráfico, que seria o seguinte: cada hexágonozinho desse representaria as coordenadas, que seria a posição de cada molécula do seu sistema. À medida que o seu sistema evolui com o tempo, essas coordenadas vão evoluindo. E aí, se você vai visitando muitas possibilidades, no final, se você faz a média de tudo isso, você obteria o comportamento médio de cada partícula. Tá certo? Agora, a gente pode pensar o seguinte: olha, mas do ponto de vista termodinâmico, as equações dos gases e tudo mais, como é que se comporta a temperatura e pressão, não preciso da ideia atomística. Eu posso pensar só que existe um conjunto de possibilidades, tá certo? Que vai descrever a distribuição de Boltzmann. Porque a distribuição de Boltzmann é que dá a distribuição de equilíbrio. Então, quando a gente pensa nisso, que seria uma ideia de conjuntos, que a gente chama de ensembles, se eu definir no meu sistema quais são as grandezas importantes, como, por exemplo, número de partículas, volume e temperatura, que seria o ensemble canônico, as minhas partículas elas têm que se distribuir num determinado conjunto que satisfaz a distribuição de Boltzmann, tá certo? E qualquer propriedade eu posso fazer um cálculo como sendo uma média sobre a distribuição de Boltzmann. Então, nessa ideia, voltando para a equação e para o diagrama, primeiro, que eu tenho a probabilidade de ter uma configuração com energia dependendo do peso de Boltzmann, que seria exponencial da energia dividido pela energia térmica e tudo isso normalizado pela função de partição. Então, nesse caso aqui, o que é que nós teríamos? É que nós teríamos uma probabilidade de gerar cada uma dessas configurações. E essa probabilidade é governada pela distribuição de Boltzmann, tá certo? Então, pensa agora que para eu tratar muitas partículas, eu posso pensar de duas formas. Uma é fazer as trajetórias e segui-las e fazer a média, e a outra não, é dizer, elas têm que ter uma distribuição, eu conheço a distribuição de Boltzmann, e agora, portanto, eu vou fazer uma média sobre essa distribuição. Tá? Então, pensando nessas duas formas, nós temos, portanto, desde a década de 50, a implementação de dois tipos de simulação computacional. A simulação de dinâmica molecular, que ela é uma técnica determinística, que ela vai resolver as equações de movimento por um sistema de N moléculas interagentes, onde o potencial de interação é esse. Então, conhecendo o potencial, eu vou conseguir fazer a trajetória das moléculas e depois eu vou fazer uma média. Então, essa é a ideia da dinâmica molecular. Eu solto as moléculas com as suas forças devido às suas interações e elas vão se mexer. E eu fico olhando e analisando o que está se passando lá. Por outro lado, existe o método de Monte Carlo, que é um método probabilístico. E nesse caso, o que é que nós temos? É que gerar uma distribuição de Boltzmann para um sistema de N moléculas interagentes com potencial de interação. Então, nós vamos agora movimentar as moléculas de forma aleatória
criar uma regra para que ela satisfaça a distribuição de Boltzmann, e nós vamos agora ficar olhando o que está acontecendo. A diferença básica entre as duas técnicas é que nessa de cima eu posso ver a evolução temporal, na de baixo não, eu só tenho a média do comportamento. Então, se eu quero analisar, por exemplo, a difusão de um íon numa membrana, eu tenho que fazer a simulação de cima, porque eu quero começar com o íon fora da membrana e ver ele passar pela membrana. Mas se eu não quero ver isso, eu quero simplesmente saber se o fármaco A vai ser estável no sítio ativo. Então eu quero botar o fármaco lá e ver o quanto tempo que ele fica lá dentro, ou se ele sai de lá de dentro rapidamente ou não. Então eu posso usar esse tipo de ideia aqui. Então essas duas ideias basicamente vão ser ideias que nós vamos poder utilizar para poder gerar a interação de muitas moléculas, como é que elas vão fazer, portanto, a parte do comportamento médio. Tá? Então ainda tem mais um pouquinho, né? Pronto. Então, a ideia é o seguinte, ó, eu peguei um sistema muito simples para vocês terem uma ideia da diferença desses dois métodos. Que é o seguinte, se eu pegar um aluno e falar o seguinte, olha, vai estudar o sistema massa-mola no laboratório, pega uma câmera fotográfica, coloca lá, puxa a molinha e solta. A molinha vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E a câmera fotográfica tirando foto, tirando foto, tirando foto. Depois você pega aquilo, aí eu pergunto, dá para saber qual é a amplitude do movimento, ou seja, qual é o máximo deslocamento e o mínimo deslocamento? Se você tem as fotos, você sabe onde é que é o meio, você vê o máximo e o mínimo, está lá nas fotos, não é? Dá para saber quanto tempo é o período de oscilação, ou seja, ele começou aqui, vai e volta. Esse é o tempo. Pelas fotos você sabe qual é o intervalo, você também sabe. Então, pelas fotos você sabe a informação. Por exemplo, qual é a posição mais provável de eu encontrar esse objeto? Você também sabe todas as posições, o tempo que ele fica em cada um, você sabe a posição mais provável. Então você pode tirar várias informações das fotos. Agora o que aconteceu? Você foi mostrar lá para o seu orientador as fotos, a foto caiu no chão e baralhou tudo. Que informação você perdeu? Dá para saber a posição média lá com aquelas fotos lá tudo embaralhada? Ainda dá, porque você tem a posição em cada canto. Mas dá para saber agora quanto tempo ele leva para repetir o movimento? Aí já não dá mais. Porque se você pegou a foto 50 com a foto 1 com a foto 0, você não sabe qual que é o intervalo de tempo de cada uma. Então a diferença dos dois métodos é essa. Você tem informação da posição de todo mundo, mas numa você sabe que essa é seguida por essa e na outra não, está tudo misturado. Tá certo? Então essa é a ideia básica das duas técnicas que a gente pode usar de acordo com o que a gente quiser. As duas técnicas, elas são equivalentes, portanto, significa que se eu visitei todas as possibilidades com a dinâmica, visitei todas as possibilidades com Monte Carlo, eu vou ter o mesmo resultado, na média. Agora, qual que é a diferença? É que, em geral, a dinâmica, ela requer muito mais equação para ser resolvida. Então, é um processo muito mais lento, computacionalmente falando. Então, a gente observa intervalos menores, enquanto que o Monte Carlo é mais rápido. Agora, qual é a desvantagem do Monte Carlo? É que não tem informação temporal. Então, nada associado com difusão, relaxação temporal, a gente vai poder observar. Mas, a priori, quem tiver programa de uma técnica ou de outra vai poder estudar as mesmas coisas. Tá? Bem, então, como eu ainda tenho só um pouquinho, tenho mais uns 10 minutos aí eu avanço mais um pouquinho, porque aí a gente pode falar um pouco mais na próxima. Então, só relembrando essa parte das duas técnicas, agora só como a ideia da escola, né, para vocês aprenderem um pouquinho, o que a gente vai fazer de fato numa dinâmica molecular? Vai fazer isso que está aqui, ó. Eu vou pegar uma caixa, está aqui, e colocar as minhas partículas. É claro que se eu quiser estudar, por exemplo, a bicamada, eu tenho que formar a bicamada, colocar os fosfolipídios todos com cabeça para cima de um lado, cabeça para baixo. Se eu quiser estudar uma vesícula, eu tenho que formar a vesícula. Então, o que eu quiser estudar, proteína, vou no PDB, pego a estrutura da proteína, boto. Então, o que eu quiser estudar, eu tenho que ter uma condição inicial. Todas as posições dos átomos e um conjunto de velocidades iniciais. Aí todo mundo fala, mas velocidade, como é que eu vou botar? Como é que eu vou botar? Ah, bota tudo zero. Zero não é um conjunto inicial? Então bota tudo zero, não se preocupe. Tá bom?
Então eu tenho que ter posições e velocidades. Agora, se eu tenho posição e velocidade, tudo que é posição, eu consigo calcular energia. Se eu consigo calcular energia, eu derivo, faço o gradiente, eu consigo calcular a força. Se eu tenho a força, dividido pela massa em cada átomo, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu consigo calcular através das equações de que aceleração é a taxa de variação da velocidade e que velocidade é a taxa de variação da posição. Então, resolvendo essas equações de movimento, eu consigo calcular qual é a posição num ΔT seguinte e a velocidade num ΔT seguinte. Então, eu fico resolvendo essas equações um monte de vezes e aí, portanto, eu vou saber o movimento de cada uma dessas partículas, tá certo? Então, como é que eu resolvo essas equações? Existem vários algoritmos. Um dos algoritmos mais usados é conhecido como esse leapfrog, que é a ideia de que eu vou obter posições em certos instantes de tempo, só nesse caso os ímpares, e vou obter velocidade só nos pares. Por que isso? Por causa disso daqui, ó. Se eu tenho a posição, eu calculo a energia. Tendo a energia, eu calculo a velocidade. Então, se eu tenho a posição num determinado instante, eu consigo calcular a aceleração naquele mesmo instante, só resolvendo essa equaçãozinha e essa equaçãozinha. Agora, quando eu vou olhar que a aceleração é a derivada da velocidade com o tempo, na verdade eu tenho uma equação que é um limite. Ou seja, eu vou pegar uma velocidade um pouco antes, uma velocidade um pouco depois, fazer a diferença e dividir pelo tempo. E vou fazer um limite em que esse tempo vai para zero. Então eu sei a velocidade um pouquinho antes, a velocidade um pouquinho depois, e vou tentar ver quanto que é que ela está evoluindo nesse instante. Tá certo? Para poder, isso tem que ser a aceleração. Quando eu fizer o limite desse instante muito pequenininho, eu estou de fato com aceleração. Como eu já tenho aceleração, eu conseguiria ter a velocidade. Porque agora é só saber que eu teria essa velocidade aqui um pouquinho antes, eu jogo para cá para o outro lado, eu teria essa equação aqui, ó. Ou seja, o velocidade no tempo seguinte é a velocidade no tempo anterior, mais a aceleração vezes o t. E lembra dessa equação? V igual a V0 mais AT? É a equação que todo mundo estudou no segundo grau. V igual a V0 mais AT. É a equação de movimento. Que só pode ser usada quando a aceleração for constante. Mas nesse caso a gente vai fazer um ΔT tão pequenininho que ela é constante naquele intervalinho. Tá certo? Então, no fundo, é usar as equações de Newton. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, para as posições. S é igual a S0 mais V0t. Também vou ter. Então, se eu sei velocidade e posição, eu consigo velocidade e posição no instante seguinte. Então, são essas as equações que a gente tem que resolver. Qual é a etapa mais difícil? Não pode ser isso, porque aqui vai fazer um produto e uma soma. Um produto e uma soma, aqui uma divisão. A etapa mais difícil é isso aqui, ó. Porque o que é isso? Isso aqui é a derivada na posição x, y, z. Então, para eu derivar, eu tenho que garantir que essa função de energia seja uma função contínua. Ela não pode ter degrau, ela tem que ser uma função suave, tá certo? Então, a derivada que é a parte mais complicada dentro da equação e do algoritmo. E aí, resolvendo tudo isso daí, eu consigo gerar as trajetórias de todas as partículas nos instantes de tempo. Alguma dúvida aí? Carlinhos, como que você sabe que o seu ΔT é bom ou é muito pequeno ou é muito grande? Porque a gente vai estudar, ó, em geral, os ΔTs são esses que estão aqui, tá certo? Então, tipicamente, numa dinâmica, você tem 10 a 16, menos 16, ou 10 a menos 14. Ou seja, nós estamos trabalhando no intervalo de femtosegundo, tá certo? Então, cada passo numa simulação é femtosegundo. Agora, imagina que você vai fazer um processo no seu laboratório que demora 2 horas. Para eu ver isso aqui com femtosegundo, a gente já conta, viu? Então não vai ver não. Então o que é que a gente faz? As equações de Newton, elas vão ser avaliadas dado a sua estabilidade e reversibilidade. Então eu vou pegar um ΔT e vou calcular a ida, vários passos, e depois eu faço a volta. Se a volta não cair no que eu comecei, significa que eu tenho instabilidades numéricas, aquela minha aproximação está muito grande. E aí vai dar tudo errado. Então isso o pessoal checa, é a estabilidade numérica dado o seu ΔT, tá certo? E a outra coisa é a instabilidade de trajetórias no seguinte sentido. Eu gero várias configurações iniciais muito parecidas. No final, eu tenho que ter coisas parecidas. Se eu tiver coisas totalmente discrepantes, significa que qualquer perturbaçãozinha está levando o seu sistema
sistema para outro canto. Então aquilo ali também, as equações não estão bem resolvidas. Então, do ponto de vista teórico, se fazem vários testes para garantir que a gente está trabalhando numa região segura, tanto de intervalo como número de passos. Outra coisa, as equações de Newton mostram que a energia é constante, o momento linear também, o momento angular também. Então a gente vai conferindo se a cada passo a energia está constante, a velocidade é um momento linear, o momento angular está tudo constante. E tem horas que aparece um monte de instabilidade que diverge, aí você para a simulação, até ali não é mais confiável. Tá bom? Então, como é que faz para fazer uma dinâmica? Tem que ter posição inicial, velocidade inicial, tem que conhecer o potencial de interação e, portanto, calcular as forças, tem que resolver as equações de movimento e tem que ficar fazendo isso aqui várias vezes, até você ter as trajetórias de um tamanho que você deseja. Os tempos são da ordem de femtosegundos e isso a gente vai ficar lá vários dias, dependendo do tamanho do sistema, tá certo? Um dos programas mais utilizados para fazer esse tipo de simulação, que é um programa muito bem conceituado, tem uma equipe muito boa para tirar dúvidas, manual muito bom, chama GROMACS. Então o GROMACS é uma ferramenta para fazer dinâmica molecular hoje, bastante confiável. Quem quiser começar, não sabe por onde, pega o manual, pega os tutoriais e vai começando, porque ali é um jogo garantido. Certo? Então, se você tem dúvida, no Brasil tem muitos grupos trabalhando, tem escolas que o pessoal ensina como que utiliza o programa, tá certo? Mas levando em consideração que não é só saber usar o programa. Você vai ter que tomar decisões científicas importantes quanto ao potencial de interação tá aqui, tá certo? E aí você precisa saber física ou química, biologia, tudo junto para tomar boas decisões, tá? Bem, com relação a Monte Carlo, eu botei essas equações aí, mas não se assustem muito. Eu só estou falando o seguinte, que todo aquele H, né, que é a interação, a gente pode dividir numa parte de interação cinética e potencial. A cinética depende das velocidades, que são aqui no caso os momentos, e aqui a parte potencial, que depende da posição. Aquela função de partição que eu tenho que fazer é somar sobre todas as posições e todas as velocidades o peso de Boltzmann. E dá para ver claramente que, como é um exponencial de uma soma, eu posso representar como produto de duas exponenciais e separar a integral. Então eu posso separar a parte cinética e a parte da energia potencial aqui dentro. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que, do ponto de vista termodinâmico, se qualquer grandeza física a gente conseguir separar na parte cinética e na parte configuracional, que dependeria só das posições, então a gente consegue obter através do método Monte Carlo. E aí o que nós vamos fazer é um algoritmo super simples, que é o seguinte: igualzinho à dinâmica, eu tenho que ter uma condição inicial, as posições. O que nós vamos fazer agora? Aleatoriamente mexer em todo mundo. Depois que eu fiz isso, eu faço um teste para saber se com essa mudança aleatória eu vou aceitar ou rejeitar. Se eu aceito, é uma nova configuração. Se eu rejeito, eu faço tudo de novo e fico fazendo isso. Então são movimentos aleatórios que eu vou aceitar ou rejeitar, tá bom? E como que é dessa forma? Eu tenho uma condição antes e depois. Então eu vou ter uma evolução de configurações que nem eu tenho na dinâmica. Qual que é a diferença agora? É que a ideia é que, ao invés de, para calcular uma propriedade, eu tenho que ter o peso de Boltzmann, é que eu já vou gerar essa propriedade no peso de Boltzmann. Então, todas as minhas médias vão ser médias simples, mas não em qualquer posição, nas posições que são mais prováveis. Como é que eu vou gerar essas configurações mais prováveis? Aí entra um monte de matemático e físico que vai dizer para você o seguinte: é muito fácil. O peso de Boltzmann, tá certo? É esse que está aqui. E se eu quero mudar de uma posição qualquer para outra, eu tenho que, na verdade, dividir os dois pesos de Boltzmann. Então eu tenho uma equação desse jeito que vai me dizer qual é a probabilidade de eu mudar de uma configuração I para uma configuração J. Ou seja, ela só depende da diferença da energia das duas configurações com exponencial. Então, a estratégia é muito simples. Eu gerei aqui uma caixa cheia de água. O que é que eu faço? Sorteio uma água. Está aqui. Mexo aleatoriamente. Mexi para cá. Aí eu pergunto: a energia diminuiu ou aumentou? Se a energia diminuiu, eu aceito.
Por quê? Quando eu tenho uma diminuição de energia, esse exponencial aqui é maior do que 1. Então a probabilidade de aceitar é sempre aceito. Se a energia aumentou, aí esse termo aqui vai ter um número. Então eu sorteio um número aleatório e vejo, é maior ou menor do que esse número. Se for menor eu aceito, se for maior eu rejeito. Dessa forma, eu garanto que eu tenho essa distribuição que está aqui, que é esse decaimento exponencial. Quando a energia do meu sistema diminui, eu estou desse lado, eu sempre aceito. Quando a energia do meu sistema aumenta, eu só aceito se estiver embaixo da curva. Se estiver em cima, eu não aceito. Então, fazendo esse algoritmo trivial, tá certo? Eu consigo fazer o método de Monte Carlo evoluindo ao longo de vários passos. Aí, o que olhou aqui? Tem alguma limitação desse potencial ser contínuo ou não contínuo? Não tem, porque eu não preciso derivar. Eu não preciso mais resolver 3 equações de movimento que tinha lá, só preciso resolver uma equação. Então, esse método computacionalmente ele é muito mais rápido do que o outro, dinâmica molecular. Mas ambos vão dar o mesmo resultado, certo? Então, com isso, a ideia é isso daqui, ó. Eu pego várias moléculas, vou mexendo elas aleatoriamente, aceitando e rejeitando. No final, eu tenho a energia dela oscilando aqui, dependendo da temperatura, porque essa equação depende da temperatura. E aí, quando eu faço a distribuição, eu obtenho uma distribuição gaussiana em torno de um valor médio, e essa largura aqui depende da temperatura. Portanto, eu calculo várias propriedades termodinâmicas com base nisso. Nesse caso, do mesmo jeito lá que eu tinha uma limitação de que o tempo era da ordem de femtosegundo, aqui os movimentos vão ser da ordem de 0,01 angstrom até 2 angstroms. E aí eu fico fazendo esse tipo de jogo, tá certo? Então, com isso, eu expliquei para vocês quais são as duas técnicas. Se eu quiser, eu posso mudar o ensemble. Aqui nesse algoritmo eu estou fazendo número de partículas, volume e temperatura constante, mas eu também posso fazer pressão constante, que é o isotérmico isobárico mais utilizado no laboratório, e aí a gente vai ter mais termos aqui nesse exponencial, que seriam termos relativo à mudança do volume, e fazer todas as partículas expandirem e contraírem dentro de uma expansão e contração do volume. Então, nesse caso, além de sortear posições, eu sorteio o volume crescer ou sorteio o volume contrair. E aí, nisso, o meu sistema vai aumentando e diminuindo, tentando manter a pressão constante. Tá certo? Então, esses são, basicamente, as duas técnicas, os dois algoritmos. E aí, hoje de tarde, eu continuo falando para vocês, portanto, do potencial de interação. Porque o que mostra aqui claramente é que tanto para fazer dinâmica como para fazer método Monte Carlo, eu preciso conhecer esse U, que é a energia potencial de interação. Então, como é que a gente vai obter a interação entre as partículas se na prática ela é de origem quântica? E eu não quero fazer um cálculo de mecânica quântica nessa altura. Eu quero simplesmente ter uma expressão. Então eu vou discutir para vocês qual é a expressão mais comumente usada, o que tipo de interação está lá dentro, que a gente pode considerar, tá bom? Então, eu encerro por aqui. Dúvidas, comentários, podem fazer. Dúvidas, questões? Existem alguns atores que meio que juntam os dois métodos, o Monte Carlo com o dinâmica molecular. Mas você, quando você usa o Monte Carlo, você perde a relação de tempo. Como eles fazem isso? O negócio é o seguinte. O método que chama Monte Carlo, hoje em dia na física, ela é utilizada para qualquer método que gerou número aleatório. Então, qualquer coisa gerou um número aleatório, o nome as pessoas falam, é Monte Carlo. Não quer dizer que é este que eu apresentei aqui hoje, porque esse é um Monte Carlo aplicado para moléculas e para esse tipo de gerar o ensemble, né, gerar todas as conformações. Então, muitas vezes, as pessoas utilizam dentro de um processo dinâmico, tá certo, efeitos aleatórios. E aí vocês usam alguma coisa aleatória, e aí as pessoas falam que estão misturando, tá certo? Então, quando você fala Monte Carlo de forma ampla, às vezes você pode estar falando de coisas totalmente diferentes. A única coisa que você tem a garantia é que ele está, de alguma forma, gerando alguma coisa aleatória. Agora, o que dentro do processo dinâmico vai estar aleatório, aí a gente precisa ver qual que é o algoritmo. Por exemplo, tem gente que fala assim,
eu tenho esse processo ocorrendo, mas na proximidade de uma vesícula gigante. Então essa vesícula gigante, de vez em quando, ela pode se aproximar e dar uma pancadinha no meu sistema. Então eu posso incluir esse efeito, não pôr a vesícula gigante, mas de vez em quando dá uma energiazinha ao sistema, ou através de uma velocidade numa direção, ou através de uma energia de interação. Então eu posso fazer coisas que representem uma flutuação externa, que pode ser aleatória, que pode vir, tá certo? Exatamente, porque mesmo para que uma vesícula gigante venha lá e dê uma batidinha, isso aí pode ser um tempo tão demorado que você pode não ver nunca, tá certo? Então, a gente pode sempre incluir, tem gente que inclui, por exemplo, dissipação de energia. Eu falo, olha, o meu ambiente é altamente viscoso, ele vai perder energia, então eu vou botar alguns elementos de dissipação. Então tem várias coisas que a gente pode incluir. Isso daqui que eu expliquei para vocês é o convencional, o tradicional, para fazer simulação. Mas tem outras coisas.